Bruxelas, Bélgica, primavera de 1980. O homem que caminhava pela Rue de la Loi não parecia particularmente notável. Terno cinza discreto, pasta executiva de couro marrom, óculos de leitura pendurados no bolso do paletó. Mais um entre milhares de funcionários que circulavam diariamente pelo distrito europeu da capital belga. Mas Gerald Bull não era um burocrata comum, e a reunião que estava prestes a acontecer mudaria o equilíbrio de poder no Oriente Médio de formas que ninguém poderia prever. Bull era um engenheiro aeroespacial canadense brilhante e controverso, obcecado por um sonho aparentemente impossível: construir um canhão tão poderoso que pudesse lançar projéteis ao espaço. Sua obsessão o havia levado a trabalhar para ditadores, governos questionáveis e qualquer um disposto a financiar sua visão megalomaníaca. Naquele momento específico, ele estava desenvolvendo o projeto Babylon para Saddam Hussein, um supercanhão com capacidade de disparar projéteis a mais de 1000 quilômetros de distância, potencialmente carregando ogivas químicas ou até mesmo nucleares. O projeto era tão ambicioso quanto perigoso, e 3 governos observavam com interesse crescente: o Iraque, que o financiava; o Reino Unido, cujas empresas forneciam componentes sem saber completamente para que serviam; e a Bélgica, onde Bull mantinha seu escritório principal e coordenava a logística internacional. Mas havia um quarto jogador nessa partida de xadrez geopolítico, um que operava nas sombras e não aparecia em nenhum documento oficial. O Mossad, a agência de inteligência israelense, estava montando uma das operações mais elaboradas de sua história. Uma trama que envolveria espionagem industrial, desinformação estratégica e manipulação diplomática em escala continental. A genialidade da operação não estava apenas em impedir o projeto Babylon, mas em fazê-lo de uma maneira que deixaria os 3 governos envolvidos apontando dedos uns para os outros, enquanto Israel permaneceria invisível, como um fantasma que nunca esteve realmente presente. O que tornava essa missão particularmente complexa era a natureza multinacional do projeto de Bull. Os tubos do canhão estavam sendo fabricados na Inglaterra, disfarçados como equipamento para refinarias de petróleo. A tecnologia de propulsão vinha de fornecedores na Suíça e Alemanha. Os sistemas de mira e controle estavam sendo desenvolvidos na Espanha, e tudo era coordenado a partir de Bruxelas, onde Bull mantinha sua empresa, a Space Research Corporation, como uma fachada aparentemente legítima para a pesquisa aeroespacial civil. Para o Mossad, não bastava simplesmente assassinar Bull ou sabotar uma instalação. Era preciso desmantelar toda a rede, expor as conexões ocultas e, crucialmente, fazer isso sem que Israel aparecesse como o responsável direto. A operação exigia uma orquestração perfeita: agentes infiltrados em empresas britânicas, fontes dentro do governo iraquiano, hackers avant la lettre interceptando comunicações antes da era digital plena, e diplomatas israelenses que precisavam manter uma postura de ignorância convincente enquanto seus colegas do Mossad trabalhavam nos bastidores. A primeira fase da operação começou silenciosamente em Tel Aviv, meses antes daquela manhã de primavera em Bruxelas. Na sede do Mossad, uma equipe de analistas havia passado semanas construindo o que eles chamavam de mapa fantasma, um diagrama complexo que rastreava cada componente do projeto Babylon, desde sua origem até o destino final no Iraque. O desafio era que Bull havia sido extremamente inteligente na compartimentação de seu projeto. Empresas britânicas acreditavam estar fabricando tubos para plataformas de petróleo. Fornecedores alemães pensavam que estavam produzindo válvulas de alta pressão para aplicações industriais convencionais. Até mesmo alguns dos engenheiros iraquianos não compreendiam completamente o quadro geral do que estavam construindo. Essa fragmentação intencional era a proteção de Bull contra interferências, mas também se tornaria sua vulnerabilidade. O Mossad percebeu que poderia explorar essa mesma compartimentação para destruir o projeto de dentro para fora. A estratégia era elegante em sua simplicidade: não atacar o projeto diretamente, mas fazer com que cada governo envolvido descobrisse partes da verdade de maneira que gerasse suspeitas mútuas e investigações cruzadas. O primeiro movimento foi plantar documentos vazados na imprensa britânica, sugerindo que empresas do Reino Unido poderiam estar violando embargos internacionais de armas ao fornecer equipamentos para o Iraque. Os documentos eram autênticos o suficiente para provocar investigações parlamentares, mas vagos o bastante para não revelar a fonte. Enquanto isso, agentes do Mossad em Bruxelas começaram a cultivar relacionamentos com funcionários alfandegários belgas, casualmente mencionando preocupações sobre empresas de fachada,
que poderiam estar sendo usadas para contrabando. Nada direto, nada que pudesse ser rastreado, apenas sementes de dúvida plantadas em conversas de bar após o expediente. Simultaneamente, a equipe de operações técnicas do Mossad estava executando uma das partes mais arriscadas do plano: interceptar e alterar sutilmente as comunicações entre Bull e seus contatos iraquianos. Não era suficiente simplesmente ler as mensagens. Eles precisavam modificá-las de forma quase imperceptível, introduzindo pequenas discrepâncias em especificações técnicas, datas de entrega e números de encomendas. O objetivo era criar uma cascata de mal-entendidos, que pareceriam erros humanos naturais, mas que, acumulados, gerariam tensão e desconfiança entre as partes. Um componente chegaria com as especificações ligeiramente erradas. Um pagamento seria atrasado por causa de uma confusão bancária. Um engenheiro receberia instruções conflitantes sobre modificações de design. Individualmente, cada incidente era explicável. Coletivamente, começavam a pintar um quadro de incompetência, ou, pior ainda, de sabotagem interna. E quando as pessoas começam a suspeitar de traição dentro de suas próprias fileiras, a paranoia faz o resto do trabalho. Em março de 1990, a operação entrou em sua fase mais delicada e audaciosa. O Mossad havia conseguido algo notável. 3 governos estavam agora investigando aspectos diferentes do mesmo projeto, mas nenhum deles havia conectado completamente os pontos ou percebido a mão invisível que os guiava. No Reino Unido, o Departamento de Comércio e Indústria estava investigando a Sheffield Forgemasters e outras empresas metalúrgicas por possíveis violações de controles de exportação. Os investigadores britânicos acreditavam estar descobrindo por conta própria uma operação de contrabando, sem saber que cada pista que seguiam havia sido cuidadosamente preparada por analistas israelenses. Na Bélgica, autoridades alfandegárias começaram a questionar os embarques da Space Research Corporation, especialmente depois que um informante anônimo forneceu detalhes sobre rotas de transporte suspeitas. E no Iraque, a inteligência de Saddam estava começando a suspeitar que havia um vazamento de segurança em algum lugar da cadeia de fornecimento, levando a expurgos internos que, ironicamente, ajudavam a desestabilizar ainda mais o projeto. Mas o Mossad sabia que tudo isso não seria suficiente. Gerald Bull era persistente e criativo demais, e Saddam Hussein estava determinado demais a ter seu supercanhão. Era necessário um golpe decisivo. Algo que tornaria impossível continuar o projeto sem expor todos os envolvidos. A decisão foi tomada nos mais altos escalões do governo israelense. Bull teria que ser eliminado, mas de uma maneira que não apontasse diretamente para Israel. Na noite de 22 de março de 1990, Gerald Bull estava retornando ao seu apartamento em Bruxelas, depois de um jantar com associados. O prédio onde morava era tranquilo, um edifício elegante no bairro de Uccle, lar de diplomatas e executivos internacionais. Enquanto Bull procurava as chaves no bolso do casaco, 2 homens se aproximaram silenciosamente por trás. 5 disparos foram ouvidos na noite tranquila. 3 atingiram Bull nas costas, 2 na nuca. Ele morreu instantaneamente, caindo com a pasta ainda segura na mão esquerda. Os assassinos desapareceram na escuridão, deixando apenas casquilhos de bala e um dos mistérios mais debatidos da história da espionagem moderna. A polícia belga encontraria milhares de dólares no bolso de Bull, dinheiro que não foi tocado, descartando o roubo como motivo. Não havia testemunhas, não havia câmeras de segurança úteis, não havia pistas forenses significativas. Era uma execução profissional em todos os sentidos. Nas semanas seguintes, teorias proliferaram. Alguns culparam o Iraque, sugerindo que Saddam desconfiava de Bull ou que o projeto havia se tornado um passivo. Outros apontaram para o Mossad, embora sem provas concretas. Alguns até sugeriram que agências britânicas ou americanas estavam envolvidas, preocupadas com as implicações do projeto Babylon. A verdade é que o Mossad havia criado exatamente essa ambiguidade calculada. O assassinato de Bull aconteceu em um momento em que tantos atores diferentes tinham motivos que se tornou impossível atribuir responsabilidade definitiva a qualquer um deles. Nos meses que se seguiram à morte de Gerald Bull, o projeto Babylon entrou em colapso espetacular. Mas o mais fascinante foi observar como cada governo envolvido reagiu de maneira que reforçava exatamente o resultado que o Mossad havia orquestrado. O governo britânico intensificou suas investigações sobre empresas que haviam fornecido componentes, levando a processos judiciais e mudanças nas leis de controle de exportação. Os executivos da Matrix Churchill e Sheffield Forgemasters se viram respondendo perguntas embaraçosas no parlamento,
e o escândalo político que se seguiu ficou conhecido como o Affair Supergun. A Bélgica conduziu sua própria investigação sobre o assassinato, mas as pistas levavam a becos sem saída, e eventualmente o caso esfriou, arquivado como um dos muitos crimes não resolvidos da capital europeia. O Iraque, privado de seu engenheiro-chefe e enfrentando crescente escrutínio internacional, viu seus componentes do supercanhão sendo apreendidos em portos ao redor do mundo. Em abril de 1990, autoridades alfandegárias britânicas interceptaram tubos de aço gigantescos no porto de Middlesbrough, supostamente destinados a um projeto petroquímico no Iraque. A descoberta fez manchetes globais e expôs publicamente o que o Mossad havia conhecido por meses. Mas aqui estava o golpe de mestre da operação. Quando os holofotes se voltaram para o projeto Babylon, Israel pôde se juntar ao coro de nações, expressando choque e preocupação. Diplomatas israelenses nas Nações Unidas citaram a descoberta como evidência da necessidade de controles mais rigorosos sobre proliferação de armas no Oriente Médio. Ninguém suspeitou que eles haviam sido os arquitetos da exposição, que agora denunciavam publicamente. A operação havia alcançado seu objetivo final, não apenas destruir o projeto, mas fazê-lo de uma maneira que fortalecia a posição diplomática de Israel, enquanto enfraquecia seus adversários. O Iraque foi exposto internacionalmente como violador de embargos. O Reino Unido enfrentou constrangimento político doméstico. A Bélgica teve sua reputação manchada como possível paraíso para operações clandestinas de armas. E Israel permaneceu acima de tudo. Suas mãos aparentemente limpas, sua agência de inteligência nunca mencionada nas investigações oficiais. Anos depois, ex-oficiais do Mossad falariam obliquamente sobre a operação em entrevistas, sempre com a negação plausível necessária, mas com um brilho nos olhos que sugeria orgulho profissional. O que haviam conseguido era raro no mundo da espionagem. Uma vitória completa sem deixar impressões digitais. 3 governos foram manipulados, um projeto de armas foi destruído, um engenheiro problemático foi eliminado, e tudo foi orquestrado de tal forma que cada ator acreditava estar seguindo sua própria agenda. A verdadeira genialidade não estava na violência da execução, mas na elegância da manipulação que a precedeu e na narrativa cuidadosamente construída que se seguiu. O projeto Babylon tornou-se uma nota de rodapé na história da Guerra do Golfo, um "e se" intrigante sobre o que poderia ter acontecido se Saddam Hussein tivesse conseguido seu supercanhão. Mas para aqueles que conhecem a história completa, é um estudo de caso magistral sobre como a inteligência moderna opera não apenas através de força, mas através da arte sutil de fazer inimigos destruírem a si mesmos, enquanto você permanece invisível. Um mestre de marionetes cujas cordas nunca são vistas, mas cujos efeitos reverberam através das décadas.